Violência no interior paulista. Em Itatiba, um homem matou uma mulher a facadas. A vítima era vizinha da ex-companheira dele. Ela teve a infelicidade de estar no caminho desse assassino. Depois do crime, ele sequestrou os próprios filhos e tentou matar essas crianças também. Quem acompanha esse caso absurdo é a repórter Larissa Menezes. Larissa, boa noite para você. Que história mais louca, né, Larissa? A gente só se surpreende a cada dia. Conta pra gente esse caso. Mais um feminicídio aqui na nossa região. Juliana, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Uma história mesmo estarrecedora, um crime brutal e que terminou em uma tragédia. Mas felizmente essas crianças de quem você estava falando, elas sobreviveram a essa tentativa de homicídio. Essa história, essa ocorrência, ela começou na cidade de Itatiba. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência, então, de encontro de cadáver. Quem acionou a polícia, inclusive, foi a esposa do suspeito, um homem de 23 anos. Na ligação para a polícia, ela disse que o marido dela tinha assassinado a vizinha e fugido com os 3 filhos do casal. Uma criança de 8 anos de idade, outra de 2 e outro bebê de apenas 8 meses de vida. Então, essa mulher desesperada acabou relatando tudo isso para os policiais. Quando a polícia militar, inclusive, chegou até a residência da vizinha dela, encontrou a mulher no chão, caída, com diversos golpes de faca pelo corpo e também sem as roupas. Neste mesmo momento, imediatamente, a polícia já iniciou um acompanhamento desse veículo. Tentou entender, então, para onde esse homem tinha ido, mas uma pista que o próprio homem deu para a esposa dele foi quem ajudou, então, a localizar esse homem. O que acontece? Enquanto esse homem estava fugindo, ele fez diversas ligações para a esposa, ameaçando tirar a própria vida e a vida também das crianças, dos filhos desse casal. E em determinado momento, ele disse que ele estava próximo à cidade de Pedreira. Foi então que a inteligência da Polícia Militar conseguiu localizar esse veículo na cidade de Jaguariúna. Então, iniciou-se um acompanhamento e uma perseguição. Em determinado momento, esse homem decidiu então colidir contra um muro na rua Itapira, no bairro, em um bairro de Jaguariúna. O bairro eu tenho aqui, eu já falo para vocês. E ele acabou colidindo. Era uma rua, inclusive, íngreme. Nós estivemos no local, mas a gente não viu o carro por lá porque ele já tinha sido retirado. O bairro, inclusive, é Roseira do Alto. Então, a gente conseguiu chegar até esse local por meio do boletim de ocorrência. A gente acompanhou, então, a extração de alguns entulhos quando a gente chegou no local. Esse veículo então não estava por lá, mas esse homem então, continuando, ele decidiu colidir o veículo numa tentativa de tirar a própria vida e também tirar a vida das crianças, dos próprios filhos, assim como ele havia prometido para a esposa dele. Então ele estava fazendo com que aquilo se cumprisse. Então ele acabou destruindo o muro de uma residência na rua Itapira e ele acabou invadindo também a varanda da casa. Inclusive, alguns tijolos entraram para dentro da casa por conta dos vidros que se estilhaçaram. Então passaram pelos vidros das janelas e entraram dentro da casa. A família que estava ali era um casal com uma filha, uma menininha de apenas 8 anos, acordou apavorada, assustada com o que tinha acontecido. Eles pensaram, inclusive, que era uma bomba. E nesse mesmo momento, diversos vizinhos que também escutaram o
alto barulho, forte barulho, começaram a entrar em contato com essa família para entender o que aconteceu. Então, quando eles saíram, eles viram que esse acidente tinha acontecido. Mas, felizmente, como eu disse no início desse ao vivo, as crianças, elas não tiveram ferimentos graves, estavam todos conscientes. A polícia militar que estava no encalço deste veículo, que inclusive foi furtado da casa da vizinha, ele pertencia então à vítima que foi morta por esse suspeito de 23 anos. Essa mulher de 41 anos que acabou perdendo a vida, ela teve também o veículo furtado para que essa fuga acontecesse. Então, esse homem, ele também estava consciente depois desse acidente, depois dessa batida, que acabou abalando até mesmo algumas partes da estrutura dessa residência, quebrou o telhado, foi muita coisa que foi jogada para longe por conta dessa colisão. E esse homem, então, tentou fugir, mas como a polícia já estava ali no encalço dele, até mesmo equipes de resgate que estavam prevendo ali o que iria acontecer, já estavam no local. Esse homem tentou fugir, ele foi detido pela polícia militar e os 4, ele e também as 3 crianças, foram encaminhados para o Hospital Municipal de Jaguariúna. Esse homem, ele foi preso em flagrante e ele segue sob escolta policial, porque tem alguns ferimentos pelo corpo. Já as crianças receberam atendimento e agora estão em observação sob os cuidados da mãe. Agora, esse suspeito de 23 anos que cometeu esse crime terrível, ele vai acabar respondendo então por feminicídio por conta do assassinato à vizinha dele, pelo fato de ser uma mulher e estar ali numa situação de vulnerabilidade em relação a ele. E também ele responde por furto de veículo, uma vez que ele levou o carro dela para fugir com as crianças, e tentativa de homicídio. A arma do crime foi encontrada na casa, no local onde tudo isso aconteceu, e foi apreendida. Eu volto com você, Juliana. Muito obrigada, Larissa. Você narrando essa história é impressionante. Como o desequilíbrio de uma pessoa é capaz de causar tanto estrago na vida de tantas outras pessoas que não tem nada a ver com a história. E sabe o que é pior, gente? Esse não foi o único caso de feminicídio registrado nesta quinta-feira aqui na nossa região. Em Sumaré, uma mulher de 25 anos morreu depois de ser espancada e esfaqueada pelo próprio marido. A Ana Paula Rosa é quem conta mais esse caso pra gente. Ana, boa noite para você. Esse crime ocorreu na casa onde eles viviam? Boa noite para você, Juliana, a todos que acompanham o RF News. Aconteceu na casa que eles viviam, inclusive eram casados. O Diego Molino da Silva, ele tem 29 anos, né? E ele então é apontado como o autor deste feminicídio, né? Contra a Yasmin da Silva, que tinha apenas 25 anos. As informações dão conta que ela veio do Pernambuco, inclusive ela veio ali, foi um encontro que eles tiveram em Pernambuco. Ele trouxe essa mulher para São Paulo, né, onde eles foram então morar aqui no interior, e foi diante dessa situação que eles começaram ali com discussões. Possivelmente ele teria colocado até mesmo câmeras ali para monitorar todos os passos da companheira. Uma situação realmente lamentável, viu? E tudo isso culminou neste feminicídio. Ele bateu nessa mulher até matá-la. É forte, né, Juliana? A gente tem a entrevista da delegada da Defesa da Mulher, que vai explicar detalhes em relação a esta ocorrência. A gente vai acompanhar agora. É um imóvel muito pequeno e nós encontramos sangue por todo o imóvel e também sinais de luta. Provavelmente eles entraram em luta corporal, derrubaram móveis e aparentemente o corpo dela foi arrastado pela casa. Tem muito sangue na cena do crime, ela foi muito machucada, provavelmente com uma faca que nós encontramos também. Os peritos, eles ainda estão vendo o corpo, né, para ver quantas facadas exatamente, mas foram muitas, porque o instrumento do crime, a faca, está bem manchado de sangue e há muito sangue pela casa, muito. Então, entrevistando as testemunhas aqui da região, inclusive alguns familiares do próprio Diego,
Eles tinham uma relação bem conturbada, bem abusiva. Inclusive, nós encontramos câmera de segurança na residência. Aparentemente, o Diego monitorava ela e controlava a saída dela da residência. Ela tinha, assim, uma vida bem complicada. Tanto que algumas pessoas falaram até que ela estava com algum sinal de depressão, algo que a gente não pode comprovar, mas de acordo com as testemunhas, era essa dinâmica. Depois disso, Juliana, este homem, o Diego, então, ele foge ali quando ele vê a viatura se aproximando. O objetivo dele era, de fato, não responder por este crime, porque ele tenta se esconder. Inclusive, ele pega o carro e ele sai de Sumaré para Hortolândia. Antes, as câmeras monitoram que ele passa por Campinas, mas ele vai até a cidade de Hortolândia, onde ele tenta se esconder. Testemunhas dizem, inclusive, que no carro havia sangue. Isso também está em perícia, até para entender qual que foi a dinâmica de tudo isso, né? Como que ele fez para colocar em prática aí, né, essa ação criminosa, triste, violenta, enfim, né? Não faltam aí péssimos adjetivos para a gente colocar aí e tentar, né, explicar essa história, porque ela não tem explicação. Fato é que ele foi encontrado em Hortolândia e foi preso e agora responde por feminicídio. Mais um feminicídio registrado aqui no interior de São Paulo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Ana Paula. Um caso mais absurdo do que o outro. Nesse caso, 6 horas aí distanciam um caso do outro aqui na nossa região. E a gente está falando só da nossa região, né? Região de Campinas, trazendo esses casos. Imagina isso aí Brasil afora.